Aaron, tenho notado que de repente parece haver um pânico entre as elites do Partido Democrata, entre muitas dessas ONGs, como já apontamos antes, e até mesmo entre os neoconservadores sobre a fome em Gaza, como se algo ainda mais horrível estivesse prestes a acontecer. Bem, quero dizer, estamos chegando à solução final. Quero dizer, a maior parte de Gaza já está destruída. Os massacres continuam todos os dias. Israel está no meio de um cerco de fome. As pessoas estão começando a morrer em grande número por causa da fome. Existem imagens horríveis que não podem ser suprimidas. E então, sim, muitos apoiadores liberais de Israel do Partido Democrata, que estavam totalmente de acordo com mais de 1 ano e meio de genocídio, agora finalmente estão começando a perceber e a alertar sobre a falta de ajuda permitida, quando, é claro, já é tarde demais. Sim, já é tarde demais. E eles tiveram sua parcela de responsabilidade em tornar isso possível. Aqui está Amy Klobuchar, a senadora democrata de Minnesota. Senhor presidente, venho hoje falar sobre a crise humanitária em Gaza. Já abordei esse assunto antes, mas hoje venho com uma mensagem que é ao mesmo tempo direta e urgente. A ajuda humanitária deve chegar imediatamente à população civil em Gaza. Como disse um médico pediatra, chefe da ala do Hospital Nasser no sul de Gaza, não há ninguém em Gaza agora fora do alcance da fome, nem mesmo eu. Este é o pediatra que lidera a ala. Ele diz: estou falando que você está com transporte pelo Westwallet, mas eu também estou procurando farinha para alimentar a família. Agora é demais para ela. E você pode ver, ela entra em cena. Em março, a ação humanitária só piorou. Muitos de nós temos defendido repetidamente uma mudança de rumo. Então você pode ver que agora ela está tentando promover suas próprias credenciais e demonstrar que realmente tentou evitar que isso acontecesse. Em maio, juntei-me a 24 colegas para pedir ao presidente Biden que pressionasse pelo recomeço imediato da assistência humanitária neutra e imparcial, com acesso e distribuição que atendam plenamente às necessidades dos palestinos inocentes. E assim continua. Mas quero dizer, o que Amy Klobuchar estava fazendo na semana passada, quando Benjamin Netanyahu fez sua 4ª visita aos Delta Villains? Basicamente, o proprietário estava vindo cobrar o aluguel. Não sei qual de nós acabou de dizer isso. Acho que fui eu. Bem, aí está ela. Você pode ver que ela está bem ali, terceira à esquerda de Netanyahu. Não sei se ela está meio que se escondendo ali, mas parece, quer dizer, ninguém a obrigou a estar nessa foto. Não fomos se Netanyahu e Sandivel estivessem invadindo a foto de todos aqueles senadores. Aqueles são democratas bipartidários. Como Cory Booker. Estou tentando, Evas do For. Sim. Ele está se escondendo, vocês. Ele está se escondendo, mas teve que dizer: eu estava lá com Netanyahu para os doadores que financiam todas as suas campanhas, que são os mesmos doadores que todos eles compartilham. Então quero dizer, como você pode fazer isso? Como pode afirmar que é contra o Holocausto, enquanto visualmente se aproxima de Hitler? E novamente, lembre-se de quem preparou o terreno para tudo isso. O governo Biden, quando apoiou a campanha de Israel para destruir a UNRWA. Eles divulgaram todas essas alegações falsas sobre a UNRWA. O fato de Israel ter afirmado que alguns poucos funcionários da UNRWA, que emprega milhares de pessoas, estavam de alguma forma ligados ao 7 de outubro, mesmo que tudo isso fosse verdade, o que não era, ainda assim, não justificaria o fechamento de uma agência de ajuda humanitária que mantém milhões de pessoas vivas. Então eles apoiaram a campanha dele contra a UNRWA. Isso preparou o terreno para que a UNRWA fosse bloqueada por Israel. E depois, para a criação da chamada falsa Fundação Humanitária de Gaza.
E agora, finalmente, depois que isso leva à fome, o que é planejado, tudo isso é planejado por Israel, não há nada aqui que seja acidental. Não é por acaso que as pessoas estão passando fome em Gaza. Tudo isso é deliberado. É isso que acontece quando você bloqueia e destrói o único mecanismo que mantém as pessoas vivas. Agora eles vêm a público e dizem, isso é inaceitável, tem que parar. Quem é que aparece para dizer isso? Hillary Clinton. Hillary Clinton, rainha dos belicistas, como disse Tulsi Gabbard, afirmou que organizações de ajuda humanitária relatam que milhares de crianças em Gaza estão em risco de fome, enquanto caminhões cheios de comida aguardam do outro lado da fronteira. O fluxo total de assistência humanitária deve ser restabelecido imediatamente. Essa eu não esperava. Ela não teve um papel importante para chegarmos a esse ponto, pelo menos em parte. Sim, bem, ela basicamente zombou dos estudantes que protestavam, dizendo que eles não conhecem a própria história, e repetiu a frase favorita do marido sobre como ele tentou tanto dar um Estado aos palestinos, mas eles se recusaram a aceitar. Então sim, ela se juntou ao coro que culpa os palestinos pelo próprio genocídio. E ela repetidamente denunciou os pedidos de cessar-fogo. Hillary Clinton disse que os manifestantes anti-Israel não sabem muito sobre o Oriente Médio. Bem, nós tentamos educá-la, tentamos avisá-la sobre o que iria acontecer. Israel é um projeto genocida que estava caminhando para uma solução final. E agora que ela vê uma solução final se aproximando, ela está meio que procurando um álibi. Isso tem tanto a ver com preocupação, pelo menos, quanto com gestão de reputação. Porque os liberais, ao contrário dos direitistas, realmente se importam com seus legados e com o julgamento da história. Mas isso também se aplica, até mesmo, a alguém como Bernie Sanders, que pelo menos defendeu em alguns momentos. Ele tem defendido consistentemente o bloqueio da ajuda militar a Israel, o que é bom. Mas, ao mesmo tempo, lembre-se de que, no início, ele dizia coisas como não se pode negociar um cessar-fogo com Hamas, e que Israel tem o direito e a obrigação de se defender enquanto cometia assassinatos em massa em Gaza. E ele falou sobre uma pausa humanitária, em vez de um cessar-fogo, ou seja, uma pausa para permitir a entrada de ajuda e depois continuar os massacres. Esse foi Bernie Sanders. E isso foi repetido por seu ex-assessor, Matt Duss. Sim, Matt Duss sempre defendia a oposição do Bernie a um cessar-fogo até tipo maio de 2024. Agora o Matt Duss está dizendo que suas opiniões sobre a Palestina demonstram sua integridade máxima como político. Sabe, Matt Duss emitiu um decreto logo no início da guerra por procuração na Ucrânia, dizendo que a esquerda deveria ignorar o The Grey Zone, que você e eu não deveríamos nos envolver. Eu tinha esquecido disso. Desde então, gosto de aproveitar a oportunidade para destacar as posições do Matt Duss e por que talvez ele não seja uma autoridade em questões de moralidade. Aqui está ele. Isso foi em novembro de 2023, logo depois, menos de um mês após 7 de outubro. Isso foi o que ele disse ao Democracy Now! Matt, você trabalhou para o senador Sanders. Ela pressionou ele sobre um cessar-fogo. Ele disse que era a favor de uma pausa, mas não iria tão longe de apoiar um cessar-fogo. O que você acha? Não, eu acho que o senador tem sido uma das vozes mais fortes pela cessação da violência, pelo fim dos bombardeios. Essas foram as palavras que ele usou em seu discurso no plenário do Senado há algumas semanas. Ele tem sido uma das vozes mais contundentes no país ao levantar a questão dos palestinos que estão morrendo. E mesmo antes de 7 de outubro, ele já era uma das vozes mais ativas pressionando o governo dos Estados Unidos a enfrentar a crise humanitária em Gaza. Então, e eu entendo que alguns dos meus colegas à esquerda têm pressionado por usar a palavra cessar-fogo.
Eu entendo isso. Acho que o que o senador disse sobre os desafios de negociar um cessar-fogo com uma organização como o Hamas é válido. Onde está o meu foco, e acho que encorajaria as pessoas a focarem, é em parar os bombardeios. Uma pausa humanitária é algo que o governo Biden já pediu, disse que apoia. Eles precisam de peso diplomático por trás disso. Ainda não fizeram isso. Ainda não estão usando a influência que nosso país tem com Israel para parar os bombardeios. E é aí que acho que o foco deveria estar. Ok, então ele é incoerente. Ele diz que precisamos parar os bombardeios. Ele defende uma pausa humanitária. Uma pausa não é uma interrupção, é uma pausa. E é por isso que ele também diz que há preocupações em negociar um cessar-fogo com o Hamas. Então você não apoia uma suspensão total dos bombardeios. Você só apoia uma pausa humanitária. E você se opõe a um cessar-fogo com o Hamas. Esse era o Matt disse em novembro de 2023. Agora você sabe. Enfim, quase 2 anos depois, agora ele está dizendo que Biden foi cúmplice, que eles têm que assumir o que fizeram. Ok, é verdade, mas você também tem que assumir. Bernie está dizendo, acabe com toda a ajuda militar a Israel agora. Sim, sim, sim. O que você achou que ia acontecer? E esses, eu os chamei de democratas do genocídio. Fiz um discurso na Associação Nacional de Mulheres Democratas em dezembro de 2023, onde expliquei para onde tudo isso iria. Por que os democratas, os Blinkens, os Bidens, até mesmo os Bernies, nunca usariam qualquer influência real contra Israel para impedir isso, porque estavam tão comprometidos. E foi por isso que os chamei assim. O motivo pelo qual os democratas do genocídio estão se manifestando agora também está relacionado ao fato de Donald Trump ser presidente. Mas eles deram toda essa cobertura para o Biden por meses e meses, até o fim, durante a campanha da Kamala Harris, quando a AOC apareceu e disse que Kamala afirmou que está comprometida. Você sabe, ela se manifestou pelas crianças de Gaza. Ela denunciaria um cessar-fogo. A AOC estava dando cobertura para Kamala. Todos eles deram cobertura para o governo Biden até o fim, garantindo que Donald Trump herdasse o genocídio em Gaza. E então, o que Donald Trump fez em seguida? Além de tudo que já sabíamos que ele faria, ele lançou um vídeo de IA reimaginando a Riviera de Gaza após a limpeza étnica, dando sinal verde para Israel realizar a solução final de fome, campos de concentração e limpeza étnica. Então, os democratas simplesmente passaram o bastão para Donald Trump. E agora, eles fingem estar tão indignados. Nunca vamos esquecer o que eles fizeram. We're never going to forget what they did.